para mover no nosso coração, para mudar pensamentos e sofismas das nossas vidas. O mundo, ele coloca muitas coisas em nós, querido, e temos ministrado esse mês a respeito da presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. E tem sido, cada célula tem sido muito poderosa, porque Deus, a cada momento, Ele faz coisas novas na nossa vida, e Ele transforma o nosso coração. Quando abrimos o nosso coração para que o Senhor possa transformar, nós vemos os frutos. É como uma árvore bem cuidada. Quando ela é bem alimentada com todos os nutrientes, nós podemos ver ali o resultado nas suas folhas e nos seus frutos. É visto quando Deus trabalha nas nossas vidas. Quando aquela árvore recebe os nutrientes pela raiz, ninguém está vendo. Ninguém está observando o que está acontecendo nela. Às vezes você olha para ela, ela está seca. E esses dias o João deu uma árvore para nós, e nós plantamos no nosso quintal essa árvore. E eu olhava para ela, e ela, cada dia que eu olhava para ela, uma folha caía, porque nós plantamos ela ali, foi tirada de outro lugar, e nós plantamos ela no nosso quintal. E aí teve um tempo na vida daquela árvore que caiu todas as folhas. Não é nenhuma folha mais. Mas eu continuava aguando aquela árvore, continuava colocando ali água, que é o principal nutriente de uma planta. E eu perguntava para o João, será que vai brotar esse trem de novo? Ele fala, não, pastor, pode ficar tranquilo, vai brotar. E aí, curiosamente, o João deu duas árvores. Uma a gente plantou no nosso quintal e a outra nós doamos para a vizinha do lado. É uma vizinha muito querida nossa ali. E a dela também aconteceu a mesma coisa. Caiu todas as folhas. Mas um dia eu estava limpando ali a frente da minha casa e eu olhei para a árvore dela toda florida. Cheia de folhas novas. E eu corri no meu quintal. Quando eu abri o meu portão, a minha árvore estava toda seca. Não tinha uma folha. E eu brinquei com a pastora e falei assim, Má, a da vizinha floriu melhor do que a nossa. Ó. Acho que a nossa não vai vingar não, hein? Ela falou assim, não, mas logo vai nascer as folhas. Ela tem mais fé, claro. E aí depois de alguns dias a nossa também saiu todas as folhas e ficou também bonita, né? Toda frondosa ali. Sabe, queridos, Jesus, quando ele ia pregar, ele trazia analogias como essa. Ele sempre trazia uma analogia de alguma coisa que estava acontecendo naquele momento, usando a figueira, usando o sicômoro, como Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus. Sempre tinha uma analogia de alguma coisa que Deus colocava sobre a nossa vida. E esses dias, eu estava orando e buscando diante de Deus algo ao meu coração, porque nos dias que nós vivemos, nós podemos ver muitas coisas novas que se acontecem em tantos lugares. Se você quiser saber de um assunto, você procura no YouTube. Se você quiser consertar uma peça, você procura onde? No YouTube. Se você não sabe fazer um bolo, você procura onde? No YouTube. Tudo está ali esclarecido para nós. Mas parece, querido, que cada dia que nós temos mais facilidades de não buscar revelação, mais as coisas se tornam difíceis na nossa vida. A igreja passa por um momento de transformação muitas vezes. A igreja que eu falo somos nós, que congregamos, que nos apresentamos diante do culto, que levamos a nossa adoração diante do Senhor. Mas são tantas coisas que oferecem para nós, que talvez a gente não saiba nem aproveitar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e pode ser o mais simples, o mais ali singelo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Mas eu creio, querido, que são nesses pequenos detalhes que Deus está promovendo a sua glória sobre a nossa vida.
Porque Ele não desistiu da humanidade. Ele não desistiu de nós. E nós não podemos ter essa infidelidade diante de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra as nossas vidas? Então, eu estava meditando a respeito de dois principais assuntos de uma vida espiritual. E ali Deus fez me lembrar a respeito de caminho, que às vezes nós temos na nossa vida, e porta. Qual é a diferença das duas coisas quando nós olhamos para a nossa vida? O que é o caminho e o que é uma porta? Porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz tantas coisas a respeito dessas coisas. Jesus falou: eu sou o caminho. Levou para um lugar. E também fala sobre outras coisas a respeito de portas. Deus está abrindo portas, Deus está ali colocando as suas mãos, liberando algo para nós. E como identificar isso na nossa vida no dia a dia? Como colocar isso no eixo da vontade de Deus quando vêm as oportunidades? Porque para mim Deus, Ele coloca coisas na nossa vida para nós pensarmos, para nós buscarmos. É como os 10 espias que entraram dentro daquela terra e tiveram informações ali que não relataram que foi coisas boas diante de Deus, mas 2 entrou e pisou na mesma terra e encontrou de uma maneira diferente os 12, olhando as mesmas coisas. Será que nós olhamos aquilo que Deus tem colocado na nossa vida como uma promessa de Deus, mesmo sendo coisas ruins e mesmo sendo coisas boas? Deus está esperando que muitas vezes nós podemos olhar para Ele de uma maneira diferente, que diante de cada situação Deus tem um propósito, diante de cada oportunidade, diante de cada coisa que nós fazemos. Pessoas, querido, famílias estão sofrendo por causa de decisões que levam as pessoas a ficarem ansiosas, que não têm tempo de ministrar o seu coração e acabam adoecendo diante de tantas coisas que são oferecidas. E nós precisamos entender que Deus, Ele tem uma maneira de nos abençoar. Nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos colocar a nossa vida diante da presença do Senhor, e só acontece isso através de uma vida no Espírito. Não dá para andar na carne, reconhecendo as coisas de Deus, não dá para sentir a presença do Senhor, que Ele está ali presente, colocando as suas mãos, se nós estamos andando na carne, se nós vemos com um culto e não conseguimos adorar a Deus, se nós abrimos a palavra e simplesmente lemos, mas não meditamos, se nós vamos buscar em oração diante de Deus, querendo que Deus traga justiça, que abra portas, que traga milagres sobre as nossas vidas, mas não reconhecemos quem é o autor de todas as coisas, levamos palavras ao vento, porque a nossa fé está abalada. Mas quando possuímos, querido, o que Josué e Caleb possuiu, em uma esperança de reconhecer as promessas, porque eles sabiam da promessa de Deus, e por isso eles entraram naquela terra com a promessa, não por aquilo que eles viram, com a promessa de Deus nos seus corações, com a promessa de Deus na vida, no Espírito, não na carne, mas numa vida no Espírito, reconhecendo que Deus estava ali, que era presente, que era notório, que era Deus que estava abrindo a porta, que era Deus que estava trazendo a solução para a humanidade, para o povo de Israel. Mas não aconteceu por quê? Porque 10 outros estavam somente no natural. Se nós não saímos do natural da nossa vida, nós não reconhecemos a promessa de Deus. Nós simplesmente damos volta, como o próprio povo entrou naquela terra, não possuíram, mas ficaram 40 anos rodeando ela,
não entraram nela. Precisou a morte de Moisés como profeta, servo de Deus, homem íntegro, que conduziu o povo, e só avistou de longe, e Deus falou para ele: Moisés, você não entrará nessa terra. Sabe, amados, o que leva a nossa vida à decisão? Qual é o teu caminho? E qual é a porta que você tem aberta? Às vezes nós podemos abrir uma porta errada e entrar em um caminho errado. O caminho a porta que eu quero trabalhar nessa noite é o estado aonde nós entramos. Abrimos a porta e entramos em um lugar, entramos em um cômodo, entramos em um estado. Eu quero fazer você refletir nessa noite: que porta você tem aberto para a tua vida? Aonde você tem permanecido? O que você tem olhado naquele lugar? Pense em uma casa, entrei numa sala de estar. O que vai ter naquela casa? Numa sala de estar, sofá, abajur, cortina. Tem um estado ali naquele lugar. Olhe para o lado espiritual da tua vida quando você abre uma porta. O que você encontra? Fé. Você encontra certeza, verdade na palavra de Deus. Você encontra a presença do Senhor na sua vida. Quando você abre uma porta, querido, essa porta pode ser aberta pelos louvores. Cheguei na igreja, estava cansado o dia inteiro, passei por algumas coisas, talvez pessoas trabalharam nesse domingo. Chegou na igreja, você precisa abrir uma porta, você precisa sair do teu estado, você precisa levar o teu coração a adorar ao Senhor, a glorificar, não é ter sono. Você veio para promover algo diante de Deus. Você veio para sair da tua posição. Você não veio para ouvir uma palavra. Você veio para mudar a tua vida. Senão não tem sentido o estado que você se encontra, a certeza que você tem daquele lugar. Você tem que promover algo diante de Deus. Deus precisa entrar na tua vida. E você precisa, através do teu Espírito, que Ele testifique com a presença do Espírito Santo. Você não é mais um. Você é um filho de Deus. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus na tua vida. E Deus quer algo ao teu coração. Deus quer algo para a tua vida. Deus quer que você caminhe numa expectativa melhor. Então, essa porta que você vai abrir hoje vai mudar a tua história. Vai mudar o teu conceito. O caminho, querido, o caminho já é um pouco mais diferente. Quando você entra no caminho, quando Jesus fala assim em João 11, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você entrou num caminho. Você teve uma mudança. Qual é a mudança que o caminho faz? Ele muda o sentido. Ele traz uma perspectiva do teu coração de sentir e decidir agora. O que você quer? Só que o caminho tem vários caminhos, não é verdade? Você pode falar assim num caminho natural, eu vou para tal e determinada região. Você tem vários caminhos que te levam àquela região. Só que uns demoram mais e outros menos. Amém? Tem caminhos que são mais rápidos, mas são mais perigosos. E tem caminhos que são mais distantes e tem mais segurança. E às vezes, amados, nós não entendemos o caminho que nós estamos percorrendo. Às vezes nós falamos pelo evangelho sincero que nós temos dentro do nosso coração, que tem pessoas que começam correndo e terminam a sua jornada gatinhando. E tem pessoas que começam a sua jornada com Deus gatinhando, crescendo e terminam voando diante da presença do Senhor. Como que você reconhece isso? São aqueles que já dormiram, já não estão mais presentes conosco, mas morreram com uma vida no Senhor, com fé, intensidade. E tem pessoas hoje dormindo, morrendo, porque estavam gatinhando no evangelho do Senhor.
Essa é a vida que nós queremos levar, porque nós decidimos. Foi pessoas que tomaram as suas decisões. Elas simplesmente deixaram as suas vidas ser levadas pela carne, pelo sofrimento dessa terra, pelas opressões deste mundo, pelas ciladas, porque tomaram caminhos mais rápidos muitas vezes. Pessoas cresceram, foram pujantes em determinadas áreas e depois caíram. Não está errado começar rápido. Depende da nossa intensidade diante de Deus. O errado é cair na fé e deixar a presença do Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que move dentro do nosso coração, é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E quando nós deixamos esse caminho tocar no nosso coração, nós começamos a pensar nas coisas de Deus. Fala, não, isso eu não posso. E eu começo a ter discernimento. E o arrependimento vem sobre os nossos corações quando há alguma coisa errada. E nós nos prostramos, porque pensamos no que Deus está movendo. E chegamos até o altar do Senhor. Cantamos um cântico aqui maravilhoso de Salmos, que fala que pardal encontrou seu pouso, andorinho seu ninho, e nós encontramos, o que nós encontramos, igreja? Os seus altares. Qual é o teu altar nessa noite? O que você tem buscado diante de Deus? O Pai, Ele prepara coisas para nós, sobrenaturais, mas Ele fala o seguinte, pensa aí, pensa o que você está fazendo, pensa o que você está fazendo com a tua vida. Ele fez assim com Adão, e Ele fez com toda a geração dos profetas, e faz comigo e com você até hoje. Ele não te dá o direito de falar assim, você não pode fazer isso. Se você quiser fazer, o que a palavra do Senhor diz? Você tem livre arbítrio para fazer qualquer coisa. Ele te deu a decisão de pensar, de decidir. Caminhos, querido, faz decisões na nossa vida, para que nós podemos chegar ao sucesso e ao poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque o Espírito Santo, Ele trabalha, querido, numa referência para nós. Vamos pegar uma pessoa que teve uma referência boa e que olhou para uma vida totalmente levada pela presença do Espírito Santo. Ele teve o caminho, ele teve a porta que ele abriu e o caminho que ele decidiu. Estamos falando do apóstolo Paulo. Ele teve a porta que ele abriu, conhecedor da lei, uma pessoa culta, uma pessoa formada, uma pessoa estabelecida, uma pessoa que tinha certeza daquilo que fazia. Ele abriu uma porta na sua vida, ele foi aquela pessoa, só que ele era um religioso, e Deus chamou a vida de Paulo, e ele viu que Paulo, ele tinha tanta certeza naquilo que ele estava fazendo, que a sua vida se tornou um deserto. Eu acho que a parte mais crucial para a transformação de Paulo, não foi a estrada de Damasco, foi aquele momento em que ele se colocou aos pés das roupas de Estevão, ali sendo apedrejado. Ali foi um momento crucial da vida de Paulo. Eu acho que como uma pessoa culta, uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem certeza, uma pessoa que decide a sua vida, ela sabe o que está acontecendo na sua vida, porque ela tem algo dentro do seu coração, ela conhece. E às vezes, amados, como João 8 fala para nós algo tão importante, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas conhecer a verdade, querido, não é por ler. Eu conheço a verdade, pode ficar tranquilo, eu conheço a verdade, mas está fazendo tudo errado, sendo preso, sendo condenado, sendo destruído nos seus pensamentos. Que verdade ela conhece?
Que verdade tem no seu coração para estabelecer a palavra de Deus que está vivendo uma liberdade, liberto, abençoado? Isso não tem uma verdade, querido. Tem uma leitura. E Paulo, então, ele começa a viver um deserto na sua vida. Queria primeiro falar sobre Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Sidney, coloca um pouco de retorno para mim, se puder abaixar um pouco a frente. Olha o que diz: quando, porém, ao que separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, versículo 16, revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Paulo, ele pegou e abriu uma porta, querido, na sua vida. Só que ele foi confrontar aquilo que era sentença no seu passado. Ele reconheceu a verdade da sua vida. Ele descobriu quem ele era em Deus. E ele começa a declarar para Gálatas essas palavras: o meu caminho a Damasco foi algo através do poder de Deus sobre a minha vida. Foi uma transformação que eu recebi. Então, queridos, quando nós nos aproximamos do trono da graça, se nós temos altares para procurar o trono da graça, eu não posso viver como fracassado. Porque se eu vivo como fracassado é porque eu não conheço a verdade. Se eu vivo com cabisbaixo, triste, nada está bom para mim, é porque eu não quero viver a verdade de Deus sobre a minha vida. Só que, amados, verdade traz dor no coração, sim ou não? Fala de uma verdade tua, que alguém vai lá e conta aquela verdade do que você fez. Dói ou não dói? Sim ou não? A primeira coisa que nós perguntamos para a pessoa que falou aquela verdade: quem te disse? É verdade ou não é? Como se importasse alguma coisa. É melhor que fosse revelada mesmo. Porque quem disse não vai mudar nada a história. Eu quero saber quem foi o fofoqueiro. Vai adiantar alguma coisa para a tua vida? Nem para a minha vida. Porque a verdade, querido, ela traz mudança na nossa vida. Ela traz conserto. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o caminho. Se não tiver arrependimento, se não tiver uma vida, então Paulo para mim escreve para a igreja de Gálatas. Ele abre o coração. Quem me chamou através da graça foi o Senhor. Ponto final. E ele aprovou isso. Então ele te chamou, querido, através da graça de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Você é filho de Deus. Há uma promessa na tua vida. Acabou. Eu já tenho isso na minha vida. Eu já tenho uma porta aberta na minha vida poderosa. Porém, Ele revelou algo para a minha vida. Ele revela algo para os nossos corações. Ele nos chama para ser alguém. Ele nos chama, querido, para servir nessa terra. Eu não sei qual é o teu serviço, mas Ele me chamou. Ele aprovou isso. Está diante de Deus. Ele me chamou para uma causa, para uma situação. E eu tenho que entrar diante daquela situação. Às vezes o teu chamado que Deus te chamou foi para cuidar do teu filho, do teu marido, da tua esposa. Te chamou para cuidar dos teus filhos. Ele te chamou, te deu uma palavra. Há uma sentença sobre a nossa vida, sobre isso, querido. Ele abriu uma porta.
Às vezes você fala assim para Deus, mas só eu como cristão nessa casa, está sendo difícil, viu, Pai? Mas se não tiver um que levante a oração e busque a presença de Deus, e se não for por nós, por quem será? Ele nos chamou, Ele nos levou àquele lugar, conduziu a nossa vida, Ele teve uma resposta para nós, e nós podemos, querido, encontrar isso na sentença que foi determinada através do Pai sobre a nossa vida. Às vezes você acha que vai ter um ministério glorioso, poderoso, maravilhoso, mas Deus talvez te chamou para um propósito. Você reconhece o teu propósito? Essa é a pergunta que o Senhor fala quando abre uma porta. Porque às vezes, queridos, nós só queremos pensar na prosperidade, na bênção, o que Deus pode promover. Mas Deus, Ele não olha para as coisas em primeiro lugar. Ele olha para o reino. E o reino pode estar do nosso lado, para as pessoas que convivemos, a quem nós falamos, e de que forma nós manifestamos o reino de Deus sobre a vida dessas pessoas. Não importa se não vai ter ninguém te ouvindo. Eu falo que o pior lugar para se pregar é um velório, mas é o melhor lugar para tocar os corações. Tem muitas pessoas que não respeitam, mas aquele que respeita, reconhece a vida de Deus em uma determinada situação. Porque Deus, querido, Ele está pronto para levar pessoas a falar. Então, eu não acho que quando nós falamos em público para as pessoas que não estão ali, hoje nós temos um auditório totalmente voltado para receber a palavra. E quando nós estamos lá no mundo, lá fora, que não tem esse mesmo auditório, que não tem essas mesmas pessoas, e que nós temos que transmitir a palavra de Deus. Ah, mas ninguém está prestando atenção. Mas eu creio que Deus, Ele tem uma forma, um caminho. Ele só te levou para aquele lugar, para que você pregue a palavra. E o demais Ele fará. A obra não é tua, a obra é de Deus. Ele abriu a porta. Ele conduziu a tua vida naquele lugar. Ele te colocou naquela família para que você desse uma palavra, um gesto, uma forma. Ele te levou a um estado. Ele te colocou em um lugar. Ele fez com que você estivesse ali naquele lugar para promover a palavra de Deus, para aquelas pessoas serem tocadas pelo poder do Espírito Santo. Ele só abriu uma porta. Então Paulo, ele olha para isso e ele fala assim: eu fui chamado, não por homens, nem por carne, nem por sangue, nem fui a Jerusalém antes daqueles que foram chamados como apóstolos. Não perguntei coisa alguma, porque eu fui chamado por Deus. Mas porque ele estava sendo rebelde? Não, porque ele estava cumprindo o propósito que Deus tinha colocado na sua vida. E os apóstolos, querido, em contrapartida, tiveram que reconhecer que eles, pela carne, levantaram um apóstolo, mas que não era aquele que seria substituído pela vida de Judas, porque Deus já tinha um propósito na vida de Paulo. Deus teve um propósito na vida de Davi. Deus tem um propósito na tua vida. Deus está abrindo portas para a tua vida, querido. Deus está abrindo portas para a tua casa, para a tua família. Deus está abrindo portas, querido, aonde você está, no teu trabalho, pelas ruas. Deus tem um propósito na tua família para que você leve a palavra e o poder de Deus seja manifestado através da sua vida, através de um propósito de Deus. Deus toca isso, querido, nas nossas vidas, porque Ele nos dá ferramentas poderosas. Porque quando nós abrimos portas, nós sempre vamos viver no deserto. Porque o deserto é o melhor lugar para nós alimentarmos as nossas forças diante de Deus. Porque se tudo for tão fácil na nossa vida, Deus, eu acho que já até reconhece no ser humano o que pode acontecer. Ele abandona a Deus. Está tudo tão fácil.
Ai, minha vida é tão maravilhosa, agora eu tenho que passear, agora eu tenho que curtir, agora isso, agora aquilo. E ele vive naquela empolgação da vida e esquece Deus. E procura Deus só quando tem uma situação difícil. Então Deus, querido, para consolar o nosso coração, Ele fala assim: você tem que se alimentar. Você tem que ser dependente de Deus. Dependente da promessa do Senhor. Dependente da palavra de Deus. Dependente do agir do Senhor. Há estágios na nossa vida, querido, que o Senhor nos chama para parar num deserto e alimentar as nossas forças. Parece que nada está acontecendo, mas Deus está movendo algo. Quem crê nisso? Deus está promovendo coisas. Deus está estabelecendo resultados na nossa vida. Eu gosto de olhar para a vida do deserto, não dos 40 anos do povo de Deus, mas quando Jesus ficou 40 dias. Ele teve ali a visitação de Satanás. Como homem, como pessoa. Porque ele veio como homem nessa terra. E ali Satanás começa a promover através da palavra de Deus coisas que o diabo sabia. Dá ordem aos teus anjos. Come desse pão. Coisas. E Jesus falou: não tentarás o meu Deus, nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo conhecia a palavra. Conhecer a palavra, querido, não é uma porta aberta somente. Conhecer a palavra, ela tem que ser revelada dentro dos nossos corações e meditada pela nossa vida. Nós temos que colocar o atributo de checar as motivações do nosso coração. E quando nós chegamos a esse ponto, querido, eu olho para a vida de Davi. Ele checou a motivação do seu coração. Quando ele errou, ele olhou para Deus e falou: Pai. E ele escreve o Salmo 51, diante de dor e sofrimento, porque ele sabia que ele errou. Ele checou a motivação do seu coração. Agora eu sou rei, sou dono de um palácio, tenho muitos soldados, os meus batalhões estão bem, porque todas as guerras nós vencemos. Olha que maravilha, estava tudo bem, era tempo de guerra, o rei no palácio, curtindo, uma boa, errou, mas ele checou a motivação do seu coração. Quem está errado? Natã como profeta de apontar o dedo no coração dele, ou o seu próprio erro? E quando ele reconheceu que o erro foi dele, ele se prostrou, ele voltou para o altar do Senhor e falou: Pai, tem misericórdia de mim, eu pequei, eu errei. E ele continuou orando, e ele continuou jejuando por aquela criança, mas não era a aprovação de Deus para a sua vida. E aquela criança, ela morre, mas Davi continua a sua vida, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando uma porta se abre na nossa vida, querido, eu creio que só Deus pode fechar ela. Mas muitas pessoas têm portas que estão abertas na sua vida e que só estão deixando ela aberta. E tem coisas muito preciosas dentro desse lugar que está aberta esta porta. Quando você sai da tua casa, você tranca bem a tua casa. Você não deixa a porta aberta, porque tem pertences ali dentro, não só de valor, mas também de estima. Você gosta daquelas coisas. Então nós não podemos deixar, querido, que essa porta que Deus abre na nossa vida fique ali sem um vigia, sem uma pessoa que cuide verdadeiramente daquilo que Deus nos deu, que Ele colocou nas nossas vidas. E a nossa casa é o nosso principal refúgio. O lar, querido, ele traz 3 letrinhas falando sobre o L, o A e o R. O L fala sobre lealdade. O R, querido, fala sobre a nossa vida verdadeiramente colocada diante do altar do Senhor, que é a nossa realidade, as coisas que nós vivemos.
E o A é aquilo que transforma a nossa vida, que é o amor. Se nós não trazemos isso para dentro da nossa vida, nós perdemos o sentido de ter aquela porta aberta que Deus nos abriu, que colocou sobre a nossa vida, que colocou sobre a nossa casa. Deus tem algo maior para nós. E depois tem o caminho falando sobre os sentimentos, sobre a nossa vida verdadeira, de se apresentar diante de Deus, de sentir, de decidir esses pensamentos. Nós podemos olhar para o caminho e olhar verdadeiramente para o caminho que Paulo trilhou na sua vida. Conhecedor, mas agora com uma revelação. Ele resolveu pensar e decidiu algo na sua vida. Eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou estabelecer isso na minha vida. Eu vou tratar o meu coração. Você acha que foi fácil para Paulo? Você acha que foi fácil para mim? Você acha que foi fácil para você? Todos nós estamos em obras. A nossa vida sempre vai ser uma obra nessa terra, até o fechar dos nossos olhos. Porque Paulo diz assim: a obra que ele começou em vós, ele há de completá-la. Até que dia? Até o dia de Cristo, do nosso Senhor. Seja no fechar dos nossos olhos nesta terra, ou na nossa ida com o Senhor no arrebatamento. Mas a nossa vida vai estar nas mãos do Senhor. Então Paulo começa a olhar para a sua vida, e ele começa a entender os seus sofrimentos do que ele vai passar pelo Evangelho. O mesmo que ele perseguiu a igreja, de perseguido a perseguidor agora. Pessoas começam a perseguir ele. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Ele cita a sua vida em algumas palavras de dor, de sofrimento que ele viveu. E ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Queridos, ele deixou para que eu e você pudesse entender qual é o caminho que nós percorremos diante de Deus, diante da presença do Senhor. Só que a nossa vida, querido, nessa terra, passa por muitas situações, e ela sempre vai passar. Nada mudou do que aconteceu na vida de Paulo para o que acontece nas nossas vidas nos dias de hoje. Você pegar cada palavra que Paulo deixou aqui, você pode falar: em algumas vezes eu sofri algumas coisas, mas o seu coração estava completamente crendo no significado da sua vida no dia do caminho de Damasco. Então, queridos, se nós queremos viver uma porta aberta e um caminho perfeito nessa terra, os nossos olhos só têm que estar voltados ao Senhor e à força do seu poder. Porque se for pelos nossos próprios olhos e por aquilo que nós passamos nesta terra, nós não viveremos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Encontraremos culpado sempre que caminharmos, porque nunca vai ter uma verdade dentro de nós para reconhecer as verdades de Deus na nossa vida. Pessoas que apontam para nós na presença do Espírito Santo e traz para nós o arrependimento, para nós nos voltarmos ao altar e nos consertarmos, em primeiro lugar, com Deus.
e depois com as pessoas. Porque a palavra do Senhor diz: se nós não perdoarmos pecados, nós não recebemos perdão. É sério isso. Se nós continuarmos caminhando pelos erros e pelas situações desta terra, e não mudando a nossa vida, não transformando a nossa vida, não deixando Deus mudar o nosso conceito, nós nunca viveremos o poder de Deus realizado nessa terra. E nós, queridos, estamos meditando através dessas coisas na célula, para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa vida, cada pedacinho, querido, eu não vejo Paulo sendo transformado de uma hora para outra, eu não vi Pedro sendo transformado de uma hora para outra, Moisés, José do Egito e tantos outros, mas eu vi pessoas que tinham um coração em Deus e deixou ser transformado por Deus. Então às vezes nós precisamos caminhar para que Deus transforme a nossa vida, Deus toque no nosso coração, para que essa luta que nós passamos, talvez você tenha um conceito da tua vida que tem prejudicado o teu coração, mas esse conceito ele pode ser transformado, talvez um pedacinho, algo simples, que aos teus olhos é uma batalha enorme, mas para Deus não há impossível. Deus só quer um coração aberto. Deus só quer, querido, uma porta aberta para entrar dentro daquele lugar e reconhecer o estado. Deus só quer um caminho aberto para que a verdade de Deus entre na nossa vida e transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. Nós precisamos ser temperados pela palavra de Deus e às vezes até agitado pela palavra do Senhor. Paulo foi transformado por uma transformação de um redemoinho, de um homem bem reconhecido a uma pessoa comum, pregador do Evangelho, de um homem de conceito de autoridade. Imagina, aquelas pessoas naquela época que eram soldados, querido, como Paulo, andavam cheios de pose, de armadura, de conceito, porque os romanos andavam daquela maneira. A uma pessoa comum, a uma pessoa com veste simples, a uma pessoa que não tinha mais autoridade diante dos homens, mas uma boa autoridade diante de Deus. Transformou a sua vida, transformou a sua trajetória, porque saiu do comum ao extraordinário de Deus. Ele era mais importante agora, a quem ele se reconheceu, a quem ele era, do que antes. Ele fez muito mais obras, querido, do que quando ele era soldado romano. As obras que ele realizou foi muito maior e muito mais poderosa, levando o Evangelho, construindo igrejas, pregando a palavra, levando vida para muitas pessoas, pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, pessoas que não eram os escolhidos de Deus, não eram judeus, mas Deus chamou ele para que eu e você nessa noite pudéssemos ter através da graça a salvação e a vida eterna. Então nós temos o maior e a melhor forma de mudar a nossa vida, trocando a nossa carne, renunciando ela e tratando a nossa vida no Espírito, porque quando caminhamos no Espírito, nós entendemos o que o Senhor traz de maturidade para nós. Ele expande os nossos horizontes, mas Ele traz maturidade para que eu e você possa entender até onde chegaremos, e de que maneira falaremos, e de que forma transformaremos as pessoas, porque Deus está em nós, porque a nossa vida está sendo transformada por Deus, capacitada e cheia da presença do Senhor. As partes físicas, querido, continuam as mesmas, mas a parte espiritual expandida, o tamanho que Deus tem preparado para cada um de nós, para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Eu quero que você fique de pé nessa noite, querido. Feche os teus olhos.
Comece a orar agora. Astral. Aleluia, Pai. Espírito Santo, coloque, querido, a tua vida diante do Senhor, aonde você está. Feche os teus olhos. Talvez a dor do teu coração seja grande nesse momento. Talvez até aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Mas saiba, Deus te ama. Deus tem um propósito para a tua vida. Não desista dos propósitos de Deus, porque Ele tem dado o sim e o amém para a tua vida. Ele tem transformado, querido, a tua vida de passo em passo, de momento em momento, de situação a situação. Ele é Senhor da tua vida. E quando você reconhece que há um Deus na tua vida, as coisas são transformadas pelo agir de Deus. Deus quer transformar o teu coração nessa noite, querido. Deus quer transformar a tua história nessa noite. Deus quer fazer de você nessa noite um servo dele, um servo apaixonado pela palavra, um servo apaixonado pela presença de Deus, um servo apaixonado pelas coisas espirituais, porque aquilo que está em nós são coisas espirituais. Não dá para descrever, não dá para demonstrar somente, porque Deus vai colocando e ajustando nas nossas vidas. Oh, querido, o estado em que nós vivemos, essa porta está aberta para você nessa noite. O caminho já está trilhado para que você possa sentir, viver, ter fome e sede de Deus, porque Ele veio para transformar a tua vida nessa noite, de glória em glória e de vitória em vitória. Você é filho, você é servo do Senhor. Então nós vamos louvar, querido, e colocar esse cântico como oração nessa noite, para que você possa viver o maior de Deus na tua vida. Sempre busque o maior de Deus na sua vida, porque grandes coisas, a palavra do Senhor diz que Ele já está fazendo. São grandes coisas. Aleluia. Quero mais. Teu fogo me consome. Vem queimar este altar, e eu serei um vivo sacrifício a ti. És o fogo que refina. Oh, vem me consumir.
És o fogo que refina, ó, vem me consumir. És o fogo que refina, ó, vem me consumir. Aleluia. Se você nessa noite, querido, ainda não entregou a sua vida ao Senhor, levante uma de suas mãos, fala: Pai, eu quero entregar a minha vida diante da tua presença. O Senhor te chamou do ventre materno e Ele tem te dado essa herança, a eternidade. E às vezes você teve tantas formas e maneiras de se aproximar diante do trono de Deus e por algum motivo não conseguiu. Mas hoje você tem mais uma oportunidade, porque Ele tem te chamado. Você é filho, e aqueles que são filhos já são ali tocados pela presença do Senhor. E se você está aqui nessa noite, levante uma de suas mãos, fala: Pai, eu quero entregar a minha vida diante do teu altar. E queria que nesse momento, querido, que você levantou as suas mãos, desse mais um passo de fé. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero declarar essa palavra nessa noite. Deus tem uma porta e um caminho para a tua vida. Ele já estabeleceu. Você pode andar para qualquer lugar, mas Ele vai continuar te chamando. Você que quer se reconciliar com o Senhor, também vem aqui à frente, eu quero orar por você. Selar essa oração na tua vida nessa noite. Sempre Deus tem mais, sempre Deus tem mais. Vamos continuar esse cântico, querido. Assim você pode sair do seu lugar. Se você está com vergonha, peça para que alguém venha com você. Venha, Jesus. Entrego o que sou a ti, Senhor. Senhor, nós entregamos o nosso coração diante do teu altar. Que o Senhor possa mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, possa fazer com que portas sejam abertas e que nós podemos reconhecer espiritualmente, que caminhos sejam revelados ao nosso coração, Pai, e que nós podemos tomar a decisão de ser refinado por Ti, tocado pela Tua presença. Eu libero esta palavra à Tua igreja, Pai. Que os teus filhos possam viver, Senhor, portas maravilhosas, caminhos abençoados, que eles possam sentir a tua presença, Pai. E com toda alegria nós te aplaudimos, glorificamos, exaltamos a ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Glórias a ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nessa próxima terça-feira temos mais uma aula do curso de escatologia, a última aula agora, então você é o nosso convidado. Muitas pessoas têm participado e tem sido uma bênção, querido, tem sido uma transformação mesmo, uma explanação muito boa desse momento em que muitas pessoas querem saber o que acontece, está aí para nós recebermos um pouco mais de informação e ser ali ministrado pela presença de Deus, amém? Tem sido poderosa essas aulas. Na quinta-feira nós temos o nosso culto às 7:30 da noite, você é o nosso convidado também, em nome de Jesus. Os nossos retiros, que está aí já quase aí na porta, o de juniores, do dia 17 ao 19, você que tem um filho junior, querido, incentive ele, como também no Kids, nessa faixa de idade aí de 5 a 11 anos, procure o líder, faça a inscrição, invista na vida do teu filho, porque eu sei que os nossos professores têm dado ali o melhor para levar a palavra de Deus, ensinar, ministrar, e eles têm sido tão abençoados, querido. Então, faz um pouquinho de esforço aí, vai ser aqui no nosso sítio, vai ser tão pertinho,
e vai ser muito poderoso em nome de Jesus. Então tá aí o Kids, procura os dois ali para fazer as suas inscrições em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa? E o culto do próximo domingo só vai acontecer à noite, porque as mulheres estarão indo para o retiro de mulheres. Diga glória a Deus, mulherada. Aleluia. E agora é os homens. Glória, dá um glória a Deus os homens aí. Glória a Deus. Aleluia. Então vai ser bênção. Então nós vamos receber essas esposas à noite. Um tempo de festa, de muita alegria. Amém, irmãos? Venha com muita fé. Então pela manhã não vai ter culto, somente à noite, para receber essas mulheres transformadas, renovadas e cheias da presença de Deus. E de domingo para segunda, maridos, descanse bem, porque tem que ter ouvido para ver e reconhecer e ficar ouvindo, e a glória do Senhor se manifesta ali em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, dando a você uma semana de vitória, de conquista. Eu oro, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3.